Olá, aqui é Pessoal nas Redes, mais uma edição aqui direto do Confazubra, o Congresso Nacional da Fazubra. Estamos aqui com o deputado Glauber Braga, né, um guerreiro no Congresso Nacional. Felizmente tivemos uma derrota que não é só derrota nossa do pessoal, né, mas é uma derrota do povo brasileiro. Como é que fica a nossa situação pós-votação da urgência e entrada já em discussão do mérito semana que vem? Berna, é a votação de um pacote de austeridade. E o que já era ruim ficou ainda pior com as modificações que foram introduzidas pelo relator. Você incluir no teto Fundeb, o pagamento do piso da enfermagem. A gente está falando também dos investimentos que eram liberados por parte de bancos públicos, que agora ficam limitados. Essa banda de 0,6% a 2,5% é muito aquém daquilo que era necessário, ou que é ainda necessário, para garantir o direito alimentar de brasileiros e brasileiras, os investimentos na educação pública, na saúde pública, e uma pressão que se faz pela desconstitucionalização dos mínimos que hoje são exigidos legalmente para a saúde e para a educação. Agora a gente carece de uma ampliação da mobilização contra esse arcabouço, que de novo não tem absolutamente nada. Ele foi mais do que acolhido, ele foi aceito e celebrado pelo mercado, mais especificamente pelo sistema financeiro. E inclusive as alterações que foram feitas pelo relator do Centrão têm exatamente esse objetivo: acenar por um lado para o mercado e por outro lado manter sempre o governo amarrado e submetido às chantagens que o próprio Centrão vai sempre estar fazendo. Porque qualquer alteração que tenha que ser feita naquilo que vier a ser aprovado vai ter que pedir bênção de novo a Arthur Lira, Centrão e companhia. Então, de fato, é uma derrota e carece de mobilização durante essa semana para que o estrago não seja completo, porque é um ataque aos servidores públicos, ao serviço público de uma maneira geral, aquilo que foi apresentado por esse relator do PP. Glauber, explica melhor o que pode acontecer com o governo caso não cumpra as metas, porque essa emenda que apareceu agora de última hora, ela também sanciona o governo caso ele não cumpra essas metas draconianas que nós estamos colocando aqui. E outra coisa, isso não é uma chantagem com o governo, como dizem lá no Sul, né? Não está colocando o governo num brete, né, onde é difícil sair, porque se der um impeachment para Dilma, né, com a pedalada fiscal, tu imagina em relação ao não cumprimento de metas legais como estão sendo aprovadas? Ele gera dois gatilhos: um gatilho de não cumprimento do superávit primário no período de um ano, daquilo que foi estabelecido como meta de superávit, e um gatilho pior ainda, quando esse não cumprimento for de 2 anos. Então ele exige a existência de superávit, que no final das contas é arrecadar e deixar espaço para que investimento não seja realizado, para pagamento de juros da dívida pública, para amortização da dívida, ou seja, para poder estar revertendo esse recurso para o sistema da dívida. E eu dou um exemplo desses gatilhos que ele criou. Ele diz que de 2 anos não cumpridos de superávit primário, você não pode fazer concurso público e você não pode dar aumento para os servidores públicos. Então, é isso que está em jogo. Essa matéria sendo aprovada. Uma tentativa de estrangulamento do Estado brasileiro nas suas garantias sociais para facilitar um processo de privatização daquilo que deveria ser o interesse público. Inclusive, isso abre uma situação completamente nova, né? Porque tem livros e livros escritos de quando a esquerda foi para a direita na Europa, como cresceu a ultradireita, né? Então, nós estamos vendo o Chile aqui do lado. Então, o que tu acha que pode acontecer? Porque eu estou vendo que estão tirando o Bolsonaro das eleições em 26, mas também estão tirando a possibilidade da esquerda ter qualquer tipo de resultado positivo em 26. O não atendimento às demandas urgentes do povo brasileiro, alimentação, saúde, educação, faz evidentemente com que você deixe essa extrema-direita respirar.
Até porque o próprio Bolsonaro, aí com a leniência do mercado, porque com a extrema-direita eles têm leniência, ele furou o teto várias vezes a partir da dinâmica eleitoral. Agora com a esquerda não. Ou com a esquerda mais ampliada, né? Mesmo aquela que está assumindo um papel de tentativa de moderação. Eles vão enquadrar. E nesse enquadramento vão procurar criminalizar aquilo que não for o cumprimento do superávit primário. Então o mercado fica a partir dessa articulação do Centrão, e mais especificamente de Lira na presidência da Câmara, infelizmente com a faca e com o queijo na mão a partir da aprovação dessa matéria. E a extrema-direita ganha fôlego se não atendidos aqueles que são os anseios urgentes e básicos da população brasileira, repito, como por exemplo, a alimentação. A gente sai do governo de Jair Bolsonaro com mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar, 30 milhões de pessoas passando fome. É urgente que essas pessoas tenham o que comer, porque isso é um direito de sobrevivência. Esse arcabouço fiscal não cumpre esse objetivo, muito longe disso. Obrigado, Glauber. Não tem outra saída que nós, trabalhadores, nos organizarmos urgentemente, né, chamarmos uma grande reunião nacional, centrais sindicais, sindicatos, para organizar a nossa mobilização. Se não tiver gente na rua, não vai ser a luta aguerrida de Glauber, Sâmia, Fernanda, toda a bancada do PSOL, né, fazendo, e outros também que possam vir junto nessa batalha, né, dentro do Congresso Nacional, dominado por bolsonaristas e direitistas, porque nesse sentido eles têm o mesmo programa econômico. Tanto o Alckmin, Tebet, quanto os bolsonaristas querem destruir os serviços públicos, ocupar com o setor privado, né, e acabar com a riqueza e embolsar a riqueza do povo brasileiro. Então, aqui com Sâmia Bonfim, infelizmente, num momento muito difícil para nós trabalhadores, né, para o PSOL, após ser votado a urgência, e já nessa semana vai estar em votação a questão do mérito do arcabouço fiscal. Então eu pergunto para ela quais as perspectivas e o que nós podemos fazer diante dessa triste realidade. Sâmia, por favor. Olha, Berna, a gente ficou muito preocupado com a aprovação tão rápida no regime de urgência desse novo marco fiscal. O governo teve alguns meses para, junto ao mercado financeiro e a economistas liberais, organizar a proposta, apresentar, só que a gente, em uma semana, votou no Congresso, sem dar tempo das bases se organizarem, da sociedade debater, das categorias debaterem. E em uma semana o mérito deve ser votado. E o relator, obviamente, piorou o que já era ruim. Obviamente porque ele é do PP, ele já foi um dos líderes do Bolsonaro, é um dos indicados do Lira. E dentre os absurdos, né, de engessar os investimentos nas áreas sociais e forçar a desconstitucionalização dos pisos da saúde e da educação, incluiu o Fundeb, incluiu o piso da enfermagem, incluiu sanções para o funcionalismo público e para o próprio governo, caso ele não cumpra com as regras que são muito draconianas. Então é fundamental que as categorias se mobilizem, se organizem e já se preparem para a próxima etapa da luta, que é essa tentativa de desconstitucionalizar os pisos. E aí é trágico, isso significa terceirizações, privatizações, aí não tem volta, entende? É um novo teto. A vitória eleitoral evidentemente aconteceu, mas a vitória política, ela é uma meta a ser perseguida constantemente, porque tem força da extrema-direita por um lado, tem forças liberais atuando dentro e fora do governo, e os trabalhadores são de independência, de capacidade de mobilização para frear essa agenda que está em curso, né? Eu dizia essa semana que esses processos que estão acontecendo estão tirando 2 candidatos de 2026. Né? Um é Bolsonaro, né, que pode terminar preso ou inelegível. Né? E outro é uma candidatura de esquerda. Porque com o marco fiscal nós não podemos fazer nada, atender às necessidades da população, e vai esgotar esse governo, abrindo possibilidade para a direita voltar com força e autoridade. Berna, você tocou num ponto fundamental. A gente fala muito dos problemas que esse marco fiscal traz para a economia, para a sociedade brasileira, mas é um problema para o próprio governo. Ele vai ficar de mãos atadas para
ter condições de cumprir o programa com o qual ele se elegeu. A população tem expectativa de o papel do Estado para investimentos pesados nas áreas sociais. Não vai ser possível disso acontecer. E a extrema-direita segue organizada. Os caras, tentaram um golpe de Estado há poucos meses. Tem uma série de parlamentares, tem grana, tem financiamento, tudo isso que a gente sabe. Então, hoje, a alternativa política posta no país é de extrema-direita, né? Então, é tudo muito preocupante, assim. A gente não pode deixar passar batido, por isso que eu tenho muito orgulho da posição do pessoal, porque tem muita pressão, né? Para que o pessoal fala, mas é da base do governo, ajudou a eleger o governo, como é que faz críticas? Ora, a gente faz críticas porque elas precisam ser feitas, né? Porque não é bom para o país, não é bom para o próprio governo. E esse é o papel do pessoal, né? É ser honesto com a classe trabalhadora e é seguir lutando por melhores condições para todo mundo. Né? Muito obrigado, Sâmia. A classe trabalhadora tem que se organizar, tem que ir para a rua, nós temos que mudar a correlação de força. Eu estou aqui como uma guerreira, uma lutadora da dívida pública, né, da auditoria da dívida pública, né, e que, felizmente, esse Congresso jamais vai votar. Né? Mas nós, trabalhadores, temos que fazer uma virada na conjuntura nacional. Então eu te pergunto, Maria Lúcia, diante desse quadro tão catastrófico que nós estamos nos encontrando, você como uma batalhadora, uma referência nacional para os lutadores de todo o Brasil, né, defendendo o nosso direito, defendendo o Estado brasileiro, como você vê essa conjuntura após essa votação? Querida Berna, uma saudação aqui a todo o coletivo da Fazubra que está participando desse importantíssimo congresso com acho que cerca de 1.500 participantes. Parabéns por essa mobilização, gente do Brasil inteiro aqui. Olha, esse projeto do arcabouço fiscal que foi votado, que o relator conseguiu piorar ainda mais o projeto atrasado que foi enviado pelo ministro Haddad e sua equipe ao Congresso Nacional, ele deixa claríssimo que a prioridade é continuar sustentando esse sistema da dívida. Aliás, está escrito lá na exposição de motivos do projeto, e o relator deixou isso também muito claro, que qual é o objetivo desse arcabouço? É manter um novo teto, porque o teto está mantido, com uma esmolinha de 0,6% a mais do que for gasto no ano anterior, podendo chegar a 2,5%. 2,5%, gente. Diante desse fosso social em que nós nos encontramos, de desinvestimento, de destruição de órgãos públicos, de serviços públicos, de direitos sociais, nós precisaríamos justamente o contrário. Esse projeto vem no sentido inverso do que a sociedade brasileira precisa. E está muito claro o que está por trás dele. É continuar sustentando o sistema da dívida. A gente está numa conjuntura em que o Banco Central foi lá, elevou os juros para um patamar abusivo de quase 14% ao ano, a Selic. O juro de mercado que nós estamos pagando aí está muito mais do que isso. Mas a Selic, em quase 14%, esse aumento da Selic gerou um gasto anual com a dívida de quase 500 bilhões de reais. E só esse aumento de 2 para quase 14 gerou um gasto extra com a dívida, segundo dados do próprio Banco Central, de quase R$500 bilhão todo ano. Enquanto a Selic não baixar, todo ano tem esse gasto extra de quase R$500 bilhão, fora o que já se gastava com o gasto com juro da dívida. Então, como é que vai pagar isso? É a ideia do arcabouço, é tirar das áreas sociais. O arcabouço também restringe o pagamento de todas as despesas com a estrutura do Estado e todas as despesas com serviços sociais. Ele restringe única e exclusivamente as receitas de tributos. O que significa isso? Todas as demais receitas públicas, receitas de lucros das estatais, receitas de concessões e privatizações,
receitas de exploração de recursos naturais, os royalties do petróleo, por exemplo, e etc. E as próprias receitas financeiras da dívida, que deveriam ser utilizadas para investimentos, não podem. Está tudo reservado para o gasto financeiro com a própria dívida. Somente receitas de origem tributária poderão ser utilizadas para manutenção do Estado e direitos sociais. Então é uma restrição mais grave ainda do que constava na emenda constitucional lá do Temer, da emenda 95. Então, está ficando cada dia mais claro que ou enfrentamos o sistema da dívida, esse privilégio, essa bolsa banqueiro, essas ilegalidades, ilegitimidades, privilégios do sistema financeiro para uma dívida que não tem contrapartida. Nós estamos falando de um sistema que o Tribunal de Contas da União já declarou que não tem contrapartida em investimentos para o país. Ou a gente enfrenta isso, ou não tem saída. É contínua redução de direitos sociais, sacrificando o povo brasileiro, é contínuas privatizações, contra-reformas, teto, arcabouço e esse atraso. Não tem dinheiro para investimentos, porque na estrutura do Estado entram os investimentos públicos. Nesse gasto aí, considerado que tem que caber dentro do teto, que tem que caber dentro do superávit, estão os investimentos públicos também. E sem investimento público, não se alavanca o desenvolvimento socioeconômico. O investimento público é a locomotiva, é assim no mundo todo. O que está acontecendo então com esse projeto? Ele amarra o Brasil. Ele condena o Brasil a uma escassez inaceitável. E seria inaceitável em qualquer país do mundo, mas é mais inaceitável ainda no Brasil, porque o Brasil é rico demais. O Brasil não poderia, de forma alguma, estar aplicando um projeto como esse. E aí, o projeto que já veio atrasadíssimo do governo foi ainda piorado no Congresso Nacional e estão aí liberando, o governo está liberando emendas, bilhões de emendas, para que o Congresso aprove isso. Olha, é revoltante. Então, esse Congresso precisa sair com uma resolução muito forte. Uma resolução de que a vida do povo brasileiro, a sustentação digna do Estado brasileiro, dos serviços públicos, dos investimentos necessários para que saiamos desse fosso social em que nos encontramos é incompatível com esse arcabouço fiscal. Tem que dizer um forte não a esse tipo de projeto, condenar essa postura de querer aprofundar ainda mais a escassez num dos países mais ricos do planeta, deixando toda a abundância que existe aqui para esse sistema da dívida, para os grandes bancos que não param de bater recorde atrás de recorde de lucro, não é? Bateram agora mais um recorde de lucro e basta. E para isso, para enfrentarmos essa situação, é preciso sair uma resolução nesse Congresso de exigência de enfrentamento do sistema da dívida. E a ferramenta que enfrenta esse sistema é a auditoria. A auditoria é a ferramenta, porque vai abrir toda esse sistema e vai ver onde é que estão os mecanismos ilegítimos que têm que ser estancados. Aí sim é que tem que haver austeridade. Em cima desses mecanismos que estão gerando dívidas sem contrapartida, sacrificando o país, nos levando para uma escassez cada vez mais profunda e inaceitável. Maria Lúcia, você é incansável, isso nos passa uma energia muito grande, te agradeço, tá? E
espaço para todos os nossos companheiros do PSOL, os guerreiros de nível nacional que nos acompanham. Tem a esquerda do PT, que também acompanha bastante o pessoal na rede. E também muitos ativistas, né, que não tem nem partido, mas que querem uma saída para um país tão maravilhoso como o nosso, que tem um povo incrível, né, e que nós temos que dar um basta. Como eu falei ontem na abertura do Congresso, né, o rapaz lá deve ser algum investidor internacional, no Davos, né, perguntado sobre se existia luta de classes ainda, depois de todo esse domínio do capital, ele respondeu: não só a luta de classes existe, como nós estamos ganhando. Nós temos que virar esse jogo. Esse foi mais um Pessoal nas Redes. Curta, compartilhe, nos acompanhe e nos siga. Fale para os seus amigos, passe para todo mundo, porque Pessoal nas Redes fala sobre temas importantes internacionais e que estão acontecendo no Brasil. Venha você também para Pessoal nas Redes.